Hoje estudaremos ciências, onde abordaremos o assunto ambientes do Brasil e do mundo. Ambientes do Brasil e do mundo. O Brasil é o quinto maior país do mundo. Mas o que você entende sobre ambiente? O ambiente faz você lembrar de quê? O ambiente do cinema, da escola, até mesmo de casa. O que faz você lembrar do ambiente? O que seria um ambiente, na verdade? Vamos lá. Ambiente é o que cerca ou envolve os seres vivos ou as coisas ao nosso redor. Ou seja, os seres vivos e os fatores não vivos. Por exemplo, ao viajar de uma região a outra, além das cidades, é possível observar florestas, campos, rios e regiões secas. Mas como podem existir tantas paisagens diferentes em nosso país? De que maneira elas se diferenciam entre si? Por que as florestas não são iguais? Os campos, por que em determinada região ela apresenta um clima seco, né? E na outra não? Por quê? O que se diferenciam entre si? Por que os ambientes são diferentes? Nos ambientes existem seres vivos e fatores não vivos. Quais seriam esses fatores não vivos? São os fatores ambientais, como a temperatura, a chuva, tipo de solo e umidade. Por que numa determinada região a temperatura é mais elevada e na outra é mais amena? Por que numa determinada região existe a variação, existe vários tipos de solos que se diferenciam entre si? O que acontece? Os seres vivos, eles são adaptados aos ambientes que habitam. Por exemplo, já imaginou os pinguins viverem em uma floresta, na floresta amazônica, por exemplo? Será que ele ia se adaptar a esse ambiente? Não, né? Porque os pinguins são aves adaptados para viver em ambientes com gelo. Mas você já pensou por que os ambientes têm características diferentes? Porque no inverno, o nordeste do Brasil, ele é mais quente que o sul. Vamos pensar nesses questionamentos e vamos imaginar o que se diferencia entre si. Muito bem, vamos falar aqui um pouco sobre o que? O Sol. O Sol é a principal fonte de luz e calor da Terra, certo? A primeira parte que nós podemos observar do nosso planeta Terra, vista do espaço, ele não fica retinho. Em relação a quê? Em relação ao Sol. Ele não fica reto. Ele é levemente o quê? Achatado em relação ao Sol. Então vamos observar como o nosso planeta ele é dividido. A primeira parte central, ele é dividido de maneira imaginária. Não existe essa linha do Equador. Na verdade, essa linha do Equador, ela é apenas uma maneira para se orientar. É uma linha imaginária. E ela divide o planeta em Polo Norte e Polo Sul, ok? Entre a linha do Equador
nós temos o polo de cima e o polo de baixo. E existem outras linhas também, o quê? Outras linhas imaginárias, que são chamadas de trópicos. Então, nós temos o trópico de Câncer, nós temos o trópico de Capricórnio. E pelo fato da Terra ela ser inclinada, ela faz com que algumas regiões recebam mais luz e outras não. Então, aí nós encontramos essa grande diferença, certo? Ou seja, a região tropical, ela recebe luz o ano inteiro, o ano todo. E em direção ao polo, diminui o quê? Diminui a quantidade de luz. Vamos observar essa imagem que nós temos a seguir. Será que é possível perceber as diferenças de temperatura apenas olhando para a paisagem representada em uma fotografia? Será que eu consigo analisar através dessa imagem se a temperatura ela é maior ou ela é menor? Onde ela é maior? Na estrada, no alto das montanhas, ou onde ela é menor? Vamos observar essa imagem e vamos tentar entender o que foi explicado. Onde a temperatura provavelmente é menor? Na estrada ou no alto das montanhas? Muito bem, exatamente. A presença de neve indica que é mais frio no alto das montanhas. Porque na estrada você observa que há muitas o quê? Muitas plantas, não é isso? Então, o que faz com que o nosso ambiente ele se mostre diferente entre si, entre aonde estamos localizados, o que nos cerca, como foi colocado anteriormente, é o que? É a posição aonde está sendo refletida mais o Sol e no nosso planeta. Então, nós temos que ter esse olhar atento e tentar verificar o que se diferencia os ambientes entre si. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tenham aprendido um pouco mais sobre os diferentes ambientes, certo? E nos encontraremos na próxima aula. Um beijão no coração de todos.